Então não existe medo de falar em público, existe medo de falhar em público. Só vai perder o medo falando em público. O palco traz muita autoridade. E aí, se você quer vender mais, vender com mais qualidade, ser eficiente nas suas vendas, você não pode perder esse episódio. Então, estamos aqui eu, Rogério Valentim, CEO do EAG. Renner Silva, eleito melhor palestrante do Brasil, já te explico isso aí. E Marcelo Germano, criador do método EAG. E aí, comandante, tá feliz? Demais, cara. Pra mim, hoje, eu já tive a oportunidade de gravar com algumas pessoas que eu tinha sonho de conhecer e tal, mas eu já conheço esse cara que tá aqui com a gente hoje, mas é um prazer estar aqui gravando com ele. Demais, né? E hoje a gente vai falar sobre... Sobre vendas, nós vamos falar sobre crença, sobre topo de funil, sobre muitas coisas que vão levar você... nós vamos mostrar, na real, um formato, um canal de vendas, vamos falar sobre palestra, vamos falar sobre muitas coisas que envolvem esse canal e crenças que podem quebrar para você vender mais, com mais eficiência, vender melhor. Afinal de contas, vendas é comunicação, né? E vamos falar muito, muito de comunicação aqui. Comandante, você que está ouvindo a gente aí, olha só. Um dos meus canais de atração de clientes é palestra. O pessoal me convida para fazer palestra, eu vou fazer palestra. Toda vez que eu faço uma palestra, sai vendas, né? E sai bastante venda através desse canal de palestra. A gente que está no dia a dia, precisa bater meta, a gente sabe que uma empresa que não vende não cresce, né? Você precisa entender os seus canais de comunicação. E aqui é um canal ignorado por 99,99% dos empresários brasileiros, o canal de palestra, né? E existe uma demanda por palestrante para todos os temas que você pode imaginar. Existe uma demanda gigantesca para palestra e a maioria dos empresários não fazem, talvez por conta de crenças, talvez por falta de conhecimento, talvez por um monte de outras razões. Mas o ponto é o seguinte, você quer vender mais? Quer fazer palestra? A palestra ela vai fazer você vender mais, ela vai aumentar a sua autoridade, ela vai aumentar a tua reputação e principalmente, quando você começa a palestrar, você começa a se conectar com pessoas das quais talvez você sonhe, mas nunca teve acesso. Então, o Renner nessa jornada dele já se comunicou com vários comunicadores ou empresários ou esportistas. Eu nessa minha jornada, né, e a palestra não é o meu principal canal de atração, mas nessa jornada eu já conheci alguns empresários dos quais eu nem imaginava que eu poderia conhecer, né? Então, vamos trazer esse assunto, Rogério? Vamos, muito. É por isso que a gente trouxe o Renner aqui. O Renner é uma referência em comunicação pra gente. É um prazer estar com você aqui. Mas antes eu quero falar aqui o seguinte, ó. Além do carinho especial que a gente tem por você, a relação e tal, tem uma coisa que você fez por mim. Eu vou acabar contando aqui no podcast que, existem as decepções e tem a surpresa. Mas deve ter uma coisa que é mais do que surpresa, quando é muito, muito, muito bom. E naquela ligação, que você sabe qual é, foi muito, muito, muito mais do que uma surpresa. Muito bom. Isso plantou uma semente de amor no meu coração. Um dia a gente ou vai dividir aqui ou em algum lugar especial nós vamos dividir isso com a galera, que foi bom demais. Mas olha só, para você que tá acompanhando aqui, o Renner já foi eleito mais de uma vez como o maior palestrante do Brasil, mas esse que eu quero falar aqui, ele teve o prêmio Top of Mind em Londres, com mais de 1 milhão de pessoas treinadas, atendendo mais de 600 empresas. Além disso, o Renner também é mestre em ciência da educação. Nós vamos quebrar um monte de mito aqui sobre palestrar e eu quero te fazer a primeira pergunta, mas eu queria que você aproveitasse o gancho da pergunta para você falar o que você estava falando aqui antes para mim, né? Na verdade, a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de fracassar em público. Vamos começar por aqui. Primeiro, sabe as palavras aí dos nossos anfitriões? Palestra, a gente tem que entender uma coisa, gente. Palestra, existem 2 meios aqui. Eu, hoje, na minha escola de palestrantes, na minha formação de palestrantes, 15 a 20% dos meus alunos querem ter uma carreira de palestrante. O resto são empresários que querem aumentar o seu topo de funil. Agora, presta atenção o que uma palestra pode te gerar a título de autoridade. Rogério está num evento, assistindo o evento sentadinho lá na primeira fila. Do seu lado tem um cara, é o João. De repente, o mestre de cerimônia fala com vocês, o próximo palestrante, ele quer isso, aquilo, João. O João levanta do seu lado, vai lá, faz uma palestra matadora, volta e senta do seu lado. Quem é o João agora? Eita, é outra pessoa. O João é outro cara. Você fica assim, meu Deus, por que eu não peguei o telefone dele antes? Estava aqui do meu lado. Porque uma palestra gera muita autoridade. O palco gera muita autoridade. A gente trabalha muito com o inevitável, que é o inconsciente coletivo. É como as pessoas inconscientemente percebem a autoridade. Não tem jeito. O palco
traz muita autoridade. Então, se você é empresário e ainda não desenvolveu uma palestra, uma forma de levar o seu conhecimento e a sua história de forma estruturada para transformar pessoas, ganhar o coração de pessoas, e independente do cachê de 20, 30, 40, 50 mil, não é o mais importante. O mais importante é o que essa palestra faz pela sua carreira, o que essa palestra pode fazer pelo seu negócio, como o Marcelo trouxe aqui. E as pessoas têm, muitas vezes, receio de falar em público. Sabia que o maior medo do brasileiro não é medo de morrer, não é medo de avião, não é medo nem de barata voadora. O maior medo do palestrante porque não existe ateu. O Marcelo tem medo de barata voadora. Não existe ateu depois que a barata voa, meu irmão. O maior medo do brasileiro, e eu acho que isso se estende para o mundo de certa forma, é o medo de falar em público. Mas ninguém tem medo de falar em público. Não existe medo de falar em público. O que é o medo? Vamos entender. O medo é uma emoção negativa e como todas as emoções negativas, elas não são ruins, elas só são negativas porque ela tende a te afastar de algo. Eu não ando com quem não tem medo de nada. Então o medo é bom. O medo de altura me impede de morrer caindo de um prédio. O medo de velocidade me impede de andar 240 numa curva. Ok? Então o medo é bom. O medo é programado na sua mente, é um drive mental, que ele vai ativar essa fisiologia do medo toda vez que ela quer te proteger de algo. Esse medo de falar em público, eu não vou falar com 100% de certeza o fato, mas com 100% de certeza aconteceu um evento, possivelmente na sua primeira infância até os 7 anos, ou até os 14, logo na segunda infância, que alguém ou mandou você calar a boca, ou alguém te ridicularizou quando você abriu a boca em público, uma professora falou que você não sabe de nada, ou você abriu a boca e apanhou dos amigos que faziam bullying. Algum evento aconteceu que você nem lembra, mas o seu inconsciente tem uma informação. Falar em público me faz ser reprimido. Então, todas as vezes que você tem a oportunidade de falar em público, o seu inconsciente fala não, eles vão te bater de novo. Não fala não, eles vão rir de você. Então, não existe medo de falar em público. Existe medo de falhar em público. Existe medo de sentir aquele gatilho da infância que você talvez nem sabe qual é e as pessoas te ridicularizarem. Então, porque falar em público ofende alguém? Falar em público denigre alguém? Falar em público... Qual que é o pior que pode acontecer? As pessoas não gostarem muito do que você fala, e isso não vai matar ninguém. Então, ninguém tem medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar em público. É por isso que dentro do meu método de palestrar, que é um método completamente novo e diferente, a gente vai falar aqui dos 5 erros mortais que o palestrante não pode cometer. Enfim, dentro desse método, ele é baseado em uma história. Por quê? Porque de tudo que você sabe, você está num palco. Qual que é o medo de quem está no palco? Alguém levantar e falar assim, tá errado. Isso é o fim de quem tem medo de falar em público. Não, você tá errado, você tá mentindo. Mas qual é o único assunto que ninguém sabe mais do que o Rogério? É que eu já sei. É a minha história. A história do Rogério. Qual é o assunto que ninguém sabe melhor que o Marcelo? A história do Marcelo. Qual é o assunto que ninguém sabe melhor do que o empresário? A história do empresário. Não tem como ninguém questionar. Então, como esse método é baseado em conteúdo e história, porque uma palestra, ela tem que ter conteúdo e ela tem que ter história. Não importa se ela é 90% conteúdo técnico, eu ensino os 4 passos para entregar de forma vivencial, ela tem que ter 10% de história do interlocutor para dar alma ao conteúdo, porque isso não é só informação. Informação tem no 10%, Google e pelo menos, tá? Não importa se é 90% conteúdo, ela tem que ter 10% de história e eu vou explicar aqui ao final essa estrutura onde colocar o conteúdo e a história. Ou não importa se ela é 90% história, ela tem que ter 10% de conteúdo para dar qualidade, né? Para dar conteúdo de qualidade ali, para agregar valor àquela história. Porque só uma história é um depoimento, é um testemunho. E tá tudo bem, ele tem o seu lugar nos nossos eventos, nas igrejas. E só conteúdo é uma aula. E aí vamos partir de um pressuposto aqui, gente. Não dá para ignorar o inconsciente coletivo. É como as pessoas automaticamente enxergam as coisas. Aula no inconsciente coletivo é algo chato ou algo legal? Chato. Era o único lugar que você não queria estar na infância e era obrigado a estar lá. Então, se você dá só conteúdo, vira uma aula. E a aula fica chata. E o que a gente luta numa palestra, a gente luta por uma coisa: a atenção das pessoas. Palestrar para 1000 pessoas com 200 prestando atenção, você não está palestrando para 1000. É uma ilusão. Você está palestrando para 200. Então, a atenção do público, a retenção dessa atenção é que vai fazer você levar essas duas coisas importantes, conteúdo e história. O que acontece? O seu conteúdo está aqui. Mas a sua história e a emoção que existe na sua história, por isso tem que ser uma história de verdade, é ela que vai abraçar o seu conteúdo e levar ela para o coraçãozinho das pessoas. É o sistema límbico, mas a gente gosta de chamar de coraçãozinho, que é mais romântico. Então, a sua história abraça o seu conteúdo e leva... Vocês conhecem a minha palestra, fica fácil de enxergar, né? É exatamente isso que a gente faz, é exatamente isso que a gente ensina. Uma história
de verdade. O método funciona para todo mundo, Renner? Não funciona para todo mundo. O que você fala tem que ser verdade. Se você não tiver memórias emocionais ou memórias reprimidas você não sobre ensina fato, o cara a ser um artista, né? Tem que Exato. ser a realidade. Tem que ser real. Se não for real, a sua mente não vai conseguir sustentar a narrativa. Porque uma palestra é sobre como as pessoas vão ver melhor a vida delas. Para que você ensina a vender numa palestra? Você ensina a vender para que as pessoas possam vender. E o que isso vai gerar na vida delas? Realização de sonhos, família, etc, etc. Então uma palestra é sempre como a pessoa vai viver melhor a vida dela. Só que você não consegue sustentar isso se não for verdade. Hoje em dia, os palcos não tem mais espaço para gente de mentira. Tanta gente chegou com o digital, que é uma bênção o digital, tanta gente se mostrando, que inconscientemente as pessoas já começam a pegar quem é de mentira e quem é de verdade. Então não tem espaço para palestrante montado, não tem. Eu prefiro um palestrante senhorzinho, chapeuzinho de palha, mal arrumado, corcundo, que nem coloca a mãozinha para cima ou para baixo, mas que fala a verdade, do que um palestrante montado que está falando um monte de palavra que todo mundo sabe que parece que ele está lendo no Google. Então a verdade... Tinha que ter aquele negocinho agora. A verdade é fundamental hoje em dia. E aí, só para concluir, a pessoa fala assim, a minha história não é impactante. É o seu medo de falar em público querendo te afastar da fala. A minha história não tem nada de emocionante. Sabe a minha palestra? Amanhã eu estou viajando para fazer a minha palestra de número 1401 na minha carreira nos últimos 11 anos. Sabe qual é a minha história dessa palestra que foi eleita a melhor palestrante do Brasil, etc? 3 prêmios internacionais. Mas isso é o de menos, tá? O mercado é quem me reconhece. Ser palestrante oficial do EAG é o que me reconhece, o que me valida no mercado, são os resultados dos meus clientes. É só a história de um cara que passou no vestibular. O que essa história tem de emocionante? Nada. Mas o formato que eu vou te ensinar ao final desse podcast deixa qualquer. Repitam comigo, qualquer. Deixa qualquer história de verdade emocionante. Eu poderia montar a palestra de vocês aqui e mostrar como é que essa história ia ficar muito impactante para a vida das pessoas. Arrepia, porque 1401, eu devo ter visto, antes de conhecer o Renner, eu já tinha visto a palestra dele umas 5 vezes na internet e tal. Depois você fez aquela do DVD que você mandou para mim e pro Marcelo. Eu assisti junto com o Marcelo e a gente fez a brincadeira da carta. Aí depois do EAG, eu acho que eu assisti mais umas 10 vezes e põe vezes aí. E toda vez que eu vejo, continua emocionante, Eu lembro a primeira vez que eu te vi pessoalmente, você fala da autoridade, né? Parecia que você tinha uns 3,20 metros de altura, assim. Foi mó barato te ver a primeira vez. E continua sendo emocionante. E um dia eu lembro que no bastidor eu perguntei pra você, cara, por que ainda dá emoção? E você respondeu exatamente isso, porque eu continuo falando a verdade. 100% de verdade. Não precisa mentir. Uma palestra não é sobre grandes feitos. Uma palestra que conecta, te posiciona, te gera autoridade, te faz vender mais, não é sobre grandes feitos, é sobre grandes verdades. E aí, aqui que entra a grande sacada de tudo. Por que a gente está conectado aqui? Porque mais do que com a minha palestra, vocês se conectaram com os meus princípios e valores. Uma palestra não é sobre o que você construiu, é sobre quem você se tornou. E é quem você se tornou que explicita os seus princípios, os seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que você realmente acha importante e inconscientemente, gente, nós seres humanos somos fantoches do nosso inconsciente. Das 70 mil pensamentos que nós temos todos os dias, eu tenho um pouco mais, que eu tenho TDAH, graças a Deus, eu tenho um pouco mais, mas 35 mil são escolhas, onde 95%, segundo a maioria dos autores, dessas escolhas são inconscientes. A gente acha que a gente está escolhendo, você acha que você escolheu essa camisa, você acha que você escolheu esse corte de cabelo, você acha que você escolheu a altura da barba, só que essas escolhas são inconscientes para economizar energia. Ou seja, nós somos, para economizar energia, fantoche do nosso inconsciente. E a nossa conversa de verdade é uma conversa com o inconsciente das pessoas. As pessoas não sabem nem falar o porquê que elas gostaram tanto. Elas tentam exprimir isso em palavras. Por que elas vão mudar a vida delas? Gente, com 3 meses de palestra, e é muito louco, né? Porque eu agradeço muito a Deus pela missão que Ele me deu. Com 3 meses de palestra, eu era mágico, né? Não sei se você sabe, mas eu era mágico. Faço algumas mágicas da minha palestra, mas hoje em dia a mágica de verdade é aquilo que sai da nossa boca. Quando eu falo sai da nossa boca, não é... As cartas. Não é isso. Eu tô falando, são as palavras. Deus, eu não sei o que você chama de Deus, mas eu chamo de Deus. Deus programou nós, seres humanos, para acreditarmos em histórias. Ponto.
Pra gente ser a classe dominante, se você quer pegar Sapiens, Marcelo, que é uma pessoa muito culta, né? Uma breve história da humanidade, há 70 mil anos atrás, revolução cognitiva, os Homo neanderthalenses passaram para os Homo sapiens. Qual que é a diferença entre eles? A capacidade de enxergar além do campo de visão, ou seja, a capacidade de imaginar, ou seja, a capacidade de acreditar em história que as pessoas contam. Isso fez a gente ser a classe mais inteligente e dominante. A gente é programado para acreditar em história. Com 3 meses de palestra, contando a história de um cara que passou no vestibular, fazendo algumas mágicas, uma menina veio até mim, no começo da minha carreira ali. Eu nem era empresário ainda, era um empreendedor, um palestrante, na cidade que chama Itabira, no interior de Minas Gerais. Depois de ouvir a minha história, eu falo da minha mãe, dos meus irmãos, que vocês conhecem de trás para frente. Rainer o Rainer e as crianças. Rainer, os meninos. Esse aí conhece a palestra de cabo a rabo. Ela veio até mim e falou: Renan, eu preciso muito te falar uma coisa. Eu lembro direitinho, as luzes estavam apagadas, eu estava com 2 maletinhas na mão, assim, eu achei que ela ia fechar o salão, o teatro. E ela falou assim: eu preciso muito te dizer que eu tô vindo de 3 tentativas de suicídio, mas não vou tentar a 4ª. Porque eu estava sentado aqui te assistindo e reencontrei os... Não vou tentar. Não vou tentar a 4ª. Porque eu estava sentado aqui te assistindo e reencontrei os meus motivos para continuar vivendo. Eu tenho mais de 50 depoimentos desses na minha carreira que eu lembro de cabeça aqui, mas aquele foi o primeiro. E ali eu abri uma guerra muito grande, saudável dentro de mim, para entender o porquê que as minhas palavras programavam a mente das pessoas. Que poder hipnótico é esse? Que as pessoas não levantam nem para ir ao banheiro. Vocês... É chovendo molhado falar isso aqui, né? Mas tô falando para quem nunca assistiu. As pessoas não levantam o nível de atenção, de conexão com as pessoas, porque é uma conversa com o inconsciente sobre uma verdade absoluta. E é isso que tem que ser respeitado. Que legal. Ô Renner, olha só. Deixa eu contar aqui uma breve passagem aqui na minha trajetória, né? Pra gente acabar com crenças que eu imagino que ainda algumas pessoas tenham, né? Ou acabar não, ou desmistificar o porquê que isso acontece, né? Eu, em 2006, por volta disso, 2006, 2007, eu descobri um negócio chamado Vision Board, né? Que é o quadro de visão. Então, você tem que fazer um quadro de visão, você coloca as fotos que representam os sonhos que você quer atingir. E eu fiz isso. Como que eu fiz? Eu fiz diferente, fui criativo, né? Eu peguei, na casa que eu morava lá em São Bernardo do Campo, eu tinha uma sala, tinha uma mesa de bilhar nessa sala, né? E era o lugar onde eu gostava de receber as pessoas. Quando você entrava, a primeira coisa que você via era essa mesa de bilhar, né? E aí eu tinha a sala de jantar, tinha a sala de lareira, enfim. E aí eu peguei ali nesta sala, onde tinha essa mesa de bilhar, atrás dela eu coloquei uma cartolina e fiz um recorte e fiz uma colagem de uma árvore de Natal. E aí, nas bolinhas da árvore de Natal, eu coloquei os sonhos, as coisas que eu queria. Então, eu coloquei casa na praia, coloquei carro, coloquei viagem, fui colocando lá, coloquei barco, coloquei várias coisas que eu desejava. Não tinha filhos ainda, coloquei criança, e eu coloquei fazendo uma palestra. Né? Não necessariamente fazer uma palestra, mas eu coloquei uma foto que representava alguém falando para pessoas, né? Que representava um palestrante, um orador, enfim, a gente pode dar vários nomes para isso daí, um comunicador. E eu coloquei aquela foto. Eu sou uma pessoa introvertida, né? E eu tinha medo de falar em público, né? E dizem que é o maior medo que o homem tem mais medo de falar em público do que o medo da morte. Você falou que não, é o medo de falhar em público. E eu coloquei ali e ficou ali. Eu fui realizando cada Na verdade, eles acham que é de falar, mas que profundamente é de falhar. Mas eles reconhecem como medo de falar. Ou de ser rejeitado, alguma coisa assim do tipo, né? E aí, o que aconteceu? Eu deixei essa bola lá e todas as coisas que eu fui fazendo, eu fui realizando, fui tirando a bola. Mas tinha uma bola que eu não tirava, que era exatamente essa. 2006 eu fiz isso. E aí, enfim, entrei pro marketing digital, conheci o Érico Rocha, entrei pro mastermind do Érico Rocha, e aí conheci uma galera legal pra caramba. E entre esses caras legais que eu conheci o Jerônimo Temel, né? E aí o Jerônimo Temel estava começando no marketing, ele ia fazer o primeiro evento dele, presencial, um evento para 300 pessoas. E aí ele me convidou para ir no evento. Eu fui lá para o Espírito Santo, em Vitória, e lá no evento ele foi chamar alguém para fazer uma intervenção, uma mentoria ali na hora, com as pessoas que, enfim, seguiam ele e estavam dentro do contexto daquilo que ele prometia, que era viver de coaching, né? E aí, beleza. Do nada, ele pegou e falou assim, então eu vou chamar alguns amigos meus aqui e vou fazer uma mentoria, vou escolher um de vocês e fazer uma mentoria.
E aí chamou a pessoa para fazer a mentoria e chamou os amigos. E eu não estava esperando, ele me chamou. E aí ele me colocou sentado numa cadeira, né? 300 pessoas, me deu um microfone, um monte de gente ficava assim, ó. A mão tremia, e eu senti um frio, né? E eu falei, e agora, o que eu faço aqui, né? E eu tava tremendo, sentado ali, olhando porque eu não tava preparado, me pegou de surpresa. E aí, beleza, aí fizeram uma pergunta para mim, eu respondi a pergunta, meio inseguro, né? Aí fizeram outra pergunta, aí fiquei mais relaxado. Beleza, foi uma coisa rápida, coisa de 20, 30 minutos o painel. Eu falei algumas vezes, terminou aquilo ali, terminou o meu sufoco, terminou o meu martírio. No dia seguinte eu peguei e falei pro Jerônimo, eu posso entrar, porque nesse tipo de evento sempre tem alguém que chama o palestrante ou... Um mestre de cerimônias. Sempre tem um mestre de cerimônias ou um amigo ou um cliente que faz um depoimento e chama o apresentador do evento, né? E aí eu falei, eu posso fazer uma chama? Me dá 15 minutos no teu palco, que aí eu vou falar um negócio e te chamo. Ele me deu os 15 minutos, né? E aí nesses 15 minutos eu coloquei um vídeo que eu tinha lá do Jô Soares, né? Eu inclusive uso esse vídeo num dos nossos eventos, né? Eu coloquei um vídeo do Jô Soares com Dan Stuba e ele falava de escrever a carta dos sonhos e não sei o que, ela tem todo um contexto, é um vídeo emocionante, você chora de ouvir, né? Um trechinho de 3 minutos, mas emociona. E aí eu coloquei esse vídeo e falei, gente, olha só, aí conta essa história que eu tô contando. Em 2006 eu fiz isso, não sei o que, e a gente tá falando em 2014 já, tá? Saiu de 2006 para 2014, 8 anos, você passaram, né? E a bola lá. Isso. A bola na árvore lá. Né? Aí eu coloquei o vídeo, né? Aí dei o contexto que eu queria, falei o que eu queria. E eu falei, de todas as bolinhas que eu coloquei no meu quadro de visão, né? Essa era a única que eu não tinha tirado ainda, porque conforme ia realizando, eu ia tirando, né? Até hoje. Porque a partir de agora ela não vai estar mais lá no meu negócio como realizado, né? Então foram 8 anos entre eu olhar e falar, entre eu colocar isso no meu quadro de visão como uma meta, como um objetivo. Foram 8 anos para que isso se tornasse realidade. E eu acho que isso está relacionado a um diálogo interno que a gente tem. Um diálogo interno que é tão forte ao ponto da gente chegar lá e sentir frio. Sim. De sentir frio. Chega a ser físico. Físico. De sentir frio. Então, eu imagino que tenha muitas pessoas que não utilizam esse canal de vendas, de levar a marca, de levar a história, de levar o conhecimento que é o que o empresário tem, né? E não importa se o conhecimento é técnico, né? O conhecimento que ele tem para melhorar a vida das outras pessoas e abrir portas para fazer compra, né? Por que a pessoa tem essa coisa física e como superar essa coisa que chega a ser física, né? De gelar e sentir medo, assim, Sim. ó. O corpo fica todo contraído. É a sua mente falando, sai daí, sai daí, sai daí. E como você não escuta a voz dela, ela dispara em você uma fisiologia de hormônio XYZ, que é o hormônio do medo. Cortisol, noradrenalina, para você sair dali. Aquele frio na barriga que dá, quando você é criança e vai enfrentar o valentão, que ele vem para cima, você fala, Jesus... Te dá medo, dá vontade de correr, sabe essa hora? É o mesmo medo. É um mecanismo de defesa para um episódio que aconteceu na sua infância, mas você não precisa saber necessariamente qual foi o episódio para se curar. Então, uma coisa que eu ouvi num evento que eu gosto muito de fazer, que é o EAG, que é a ação cura o medo. Ação cura o medo. Boa. Por que a ação cura o medo? Porque lá dentro da sua mente tem uma informação dizendo, falar em público vai te causar dor. Ok? Essa informação tá lá. Quando eu começo a jogar outras informações contrárias lá dentro, isso aconteceu com você durante 8 anos, mas não foi uma coisa que você quis resolver logo. Então, durante 8 anos, pílulas de informações foram jogadas ali dentro, contrária ao que estava acontecendo. Na sua primeira experiência, você teve uma experiência que você falou em público e você não morreu. E aí a sua mente dá uma bugada, fala, uai, eu achava que falar em público ia me fazer morrer, né? Morrer de medo aqui, tal, borrar, me prejudicar, mas não aconteceu. Quando você subiu de novo, não aconteceu de novo. Até que você falou, cara, eu vou lá. A sua ação jogou uma informação nova para dentro da sua mente que confrontou a informação que estava. Então, a primeira coisa que eu falo é, faz. E se você tivesse usado a estrutura da palestra poderosa de 5 quadradinhos, ia te dar muito mais segurança para falar. Porque quando 30% dos meus alunos, empresários, tinham medo de falar em público. Ô, Henry, deixa eu aproveitar esse gancho do Marcelo. Ó, eu sou casado com o Marcelo, acho que faz 25 anos já. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi ele falar, porque eu sou introvertido.
porque eu não sou um cara que fala muito bem e não sei o que. Você já ouviu ele falar isso, né? E eu falo, caramba, meu, se o Marcelo é introvertido, sobe no palco e dá aula, pô, ele já fez palestra pra 1.000 pessoas. Ele já deu aula pra 5.000 pessoas, ele dá aula, pô, ele explica bem, ele conversa bem, na minha opinião. Eu não sei qual a opinião dele exata, né? Às vezes ele fala isso porque acredita nisso, né? Ele não se olha fazendo, eu não sei. E aí, eu fico pensando, tá bom, e aí o empresário que tá olhando? A gente tá falando aqui que o empresário não faz só palestra pra viver de palestra, ele faz porque ele quer se comunicar melhor, porque precisa vender, a gente tem que estar vendendo o nosso produto. E até pra treinar a sua equipe, né? Comunicação não é? Pra gente falar o que a gente quer, a gente precisa melhorar a nossa comunicação, enfim. Mas e aí? Vamos trazer, porque eu acho que tem gente que se identifica com isso que o Marcelo fala. Pô, eu sou introvertido. E aí, dá pro introvertido falar bem? Ou introversão é uma coisa, é uma crença? Porque eu queria pedir, desde o começo, Renner, vamos quebrar uma crença aqui, né? O cara é introvertido. Eu sou introvertido, eu não vou falar bem, então eu não vou treinar isso, eu não vou aprender. Eu acho que é treinável. Eu queria que você dissesse. Assim a gente pode ir começando a dar os passinhos pra quem tá ouvindo a gente. 30% do meu público não sabia falar em público. Eram completamente introvertidos. Mas tem um porém. Eles querem quebrar isso. E o método traz segurança. Por quê? Qual que é o grande problema, até de bons interlocutores? Vai fazer uma palestra, pessoa muito inteligente, quer somar demais, começa a falar demais, se perde. Se perde, não sabe onde estava. E agora, para onde que eu volto? Só que não tem corte na palestra, né? Ele tem que continuar e ele acaba pegando uma linha diferente daquela que ele planejou. Isso faz ele se perder e deixa ele insatisfeito com a comunicação dele. E como é que a gente traz isso para o método? 5 caixinhas que dentro dela você fala o que você quiser. Cada caixinha tem uma emoção prevalecente e um intuito. Dentro da caixinha você fala o que você quiser, cada caixinha tem uma emoção correta, ou positiva ou negativa, e ela tem um intuito diante do seu discurso. Isso faz com que as pessoas recebam o seu discurso de forma positiva. Quando alguém fala algo, quem está ouvindo, sem perceber, se coloca a favor ou contra aquele discurso por N fatores. Não importa se muito ou pouco a favor, mas sempre você vai ficar... Sabe quando meu santo não bateu com esse cara? Você não sabe nem explicar, mas você se coloca a favor ou contra o discurso dele. O método é baseado em como fazer as pessoas ficarem a favor do seu discurso. E isso vai te causando cada vez mais segurança. Porque não tem nada melhor que... Marcelo é introvertido. Mas quando você começa a falar, Marcelo, que as pessoas começam a fazer assim, ó. Ó. Tipo, eu falei isso ontem com você lá em casa. Isso vai te dando segurança. Vai te dando cada vez mais segurança. As pessoas vão ficando a favor do seu discurso. Chega um ponto que elas estão tão a favor do seu discurso que você pode falar quase que qualquer coisa. Que as pessoas já estão contigo. Porque não tem jeito. As pessoas vão olhar o interlocutor. E elas se conectam com o interlocutor antes de se conectarem com a mensagem. A mensagem só aumenta o poder de comunicação entre o interlocutor e o público e o interlocutor. Então, ser introvertido ou não, isso não é um problema para falar bem em público ou não. E aí o que eu trago, o método que eu trago são caixinhas. Porque se o discurso tem 1 hora, cada caixinha vai ter 10 minutos. É muito mais fácil você não se perder na narrativa de uma caixinha de 10 minutos do que de 1 hora. E aí você faz essa caixinha, faz a frase de ligação, vem para outra caixinha, faz a frase de ligação, vem para outra caixinha, faz a ligação para outra caixinha. Então vamos, qual é a primeira caixinha? A primeira caixinha é a caixinha da ambientação. Aí eu já vou começar a falar alguns erros mortais. Gente, se você que está ouvindo, você é capaz de montar a estrutura poderosa da sua palestra, com a sua história de vida, com o seu conteúdo a partir de agora. Primeiro erro mortal de um palestrante: colocar um slide falando quem sou eu e apresentar o seu currículo. 97,38432,5% dos palestrantes ainda cometem esse erro. Pensa, você tem que prender a atenção do público inconscientemente. E o público não está preocupado com quem você é. Em 2004 eu estudei nisso, depois da formação disso. Isso veio do mundo acadêmico, que no mundo acadêmico é importante. Se o cara não tiver artigo publicado, mestrado, etc., ninguém quer ouvir ele. Mas para uma palestra, principalmente em evento, não, as pessoas estão preocupadas com o que vai vir. Então, Renner, mas eu não tenho o que falar que eu faço? Tem, mas você tem um mestre de cerimônia para isso. E aí já não sou eu falando de mim, já é um terceiro. E aí você já entra com autoridade, que alguém te pôs. E você não precisa gastar tempo falando, quem sou eu? Então, sabe aquele slide? Chato. Eu falo porque eu sei que todo mundo comete esse erro, isso é antigo. Chato, esse slide não tem que ter, tá? Então, primeira coisa é a ambientação. A primeira parte da ambientação é o que o mestre de cerimônia vai falar. O pessoal em casa talvez não sabe, mas quem faz o texto do mestre de cerimônia é o palestrante. Ele fala o que eu quiser.
E eu entrego o texto para ele ler. Só que para quem está ouvindo, é o evento da pessoa que está falando dele. Pum. Então já entrei com autoridade. Quando eu entro com autoridade, na ambientação ainda, tem uma coisa muito importante. Ó, não existe uma segunda oportunidade para se causar uma primeira boa impressão. Você tem 3 momentos no começo da sua palestra que você vai ganhar ou perder o público. 3 momentos. É a regra do 3-30-3. 3 segundos, 30 segundos e 3 minutos. O que acontece nessas 3 etapas? Nos primeiros 3 segundos, são os primeiros 3 segundos que você está no palco, que você começou a falar. Desses segundos para trás. Quando eu falo para trás, é o que aconteceu antes, a música que entrou, o que o mestre falou e toda a sua autoridade. Por exemplo, se o Cortella for falar para um público, ele já entra com todo mundo querendo prestar atenção, porque os 3 segundos anteriores a ele no palco, a vida inteira dele... O mestre de cerimônia falou, e vai entrar Mário Sérgio Cortella. Não, acabou. Eu já... 3 segundos. Esses 3 segundos, mas esses 3 segundos contam o que eu vi dele na internet, antes daqueles 3 segundos. Isso gera autoridade e eu vou ficar preso. Ok? Mas vamos partir do pressuposto que você é um mero desconhecido no mundo das palestras. Esses 3 segundos tem que entrar uma música forte, impactante e tem que entrar com energia lá no alto. E agora entra os 33, né? A segunda fase é o 30. 30 segundos tem que ter um gostosinho. O que é o gostosinho? O gostosinho é algo que não pareça uma palestra. Por que eu entro tirando carta da boca? Por que eu entro falando, prazer estar aqui e estar aqui é um grande sonho, porque, como você sabe, eu sou mágico, eu sempre quis ser mágico. Na verdade, quando eu era criança, eu queria ser mágico, eu queria ser bombeiro, eu queria ser paquita, a galera, kkk. Não, brincadeira, não quis ser bombeiro, não, tô brincando. Kkk. Os 30 primeiros segundos, a pessoa tem que olhar e falar assim, o cérebro, a mente das pessoas vão se perguntar assim, ó, vou prestar atenção nisso ou vou ao banheiro? Vou prestar atenção ou vou pegar no celular? E hoje a gente compete com o celular, né? A gente compete com memes. O que seria do mundo sem os memes? A gente compete com conteúdo de qualidade, a gente compete com cachorrinhos fofinhos e bebezinhos no Instagram. É covardia, a gente compete com falar com o mundo inteiro no nosso WhatsApp, na sua mão. E eu posso desconectar ali. Então, em 30 segundos, a mente da pessoa inconscientemente vai se perguntar, vou prestar atenção nisso ou vou olhar meu celular? Ela nem se fala essa pergunta racionalmente, mas o inconsciente dela vai se fazer essa pergunta. E se você deixar ela entender que é uma palestra, ela vai pegar no celular. A não ser que você já tenha muita autoridade anterior, ela segura mais, mas não é daí que a gente parte. Nesse momento, você tem que fazer qualquer coisa que não pareça uma palestra. É o gostosinho. Tem gente que entra cantando, tem gente que entra recitando uma poesia. Você tem que bugar a cabeça da pessoa, a pessoa vai falar, imagina, um evento, 10 palestrantes. Todos entraram, parabéns, fulano, boa noite, estou muito feliz de estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre não sei o quê. Todos entram igual. É o inconsciente coletivo. Agora entra um cara fazendo uma mágica, tirando carta da boca. O inconsciente fala assim, peraí. Deixa eu ver isso aqui rapidão. Nossa, legal, gostei desse cara. Esses 30 segundos são fundamentais. Tem que ter um gostosinho. Ô, Renner, você acha que é por isso que no mundo do stand-up os caras estão entrando primeiro brincando com a plateia do que já contando piada? Faz sentido. Você acha que faz parte? Sentido. Mas é porque o mundo do stand-up é um gostosinho o tempo todo, né? Ah, tá. É um gostosinho. Não, tudo bem, mas é um jeito diferente. Quebra o padrão do normal. No mundo das palestras, o normal é você entrar com conteúdo. É o que todo palestrante faz. Entra com aquele currículo chato no primeiro slide e conteúdo. E continua sendo chato. Se você perde o público no começo, não existe uma segunda oportunidade para se causar uma primeira boa impressão. Se a pessoa gostar de você de cara, ela vai te dar mais atenção. Então, o gostosinho pode ser qualquer... Uma aluna acabou de mandar mensagem, Renner, foi incrível, eu tinha uma palestra de 9 minutos, eu entrei com um gostosinho, não tinha ninguém prestando atenção no palco, todo mundo parou para prestar atenção em mim. E o gostosinho dela nem foi um prazer, uma emoção positiva. Ela ia falar sobre assédio e tal, ela colocou um som alto de um grito e um choro, e aí ela entrou falando, essa é a sua mente quando você não sei o que. A pessoa é disruptivo, é diferente. Então você tem que ter esse gostosinho. E a pessoa para, mas nem só de gostosinho viverá o homem. Porque ali é uma palestra, tem história, tem conteúdo. E aí você passa para os 3 minutos. 3, 30 e 3 minutos. Nesses 3 minutos, você tem que mostrar o porquê que ela tem que prestar atenção no que você vai falar. Aqui, se você acertar essa ambientação aqui, ó, você tem a sua palestra já bem encaminhada para as pessoas continuarem contigo. E como é que você mostra? O que as pessoas vão se perguntar? Beleza, tá gostosinho, ok? Mas por que eu devo prestar atenção nisso? Aí vem o conteúdo. Antes do conteúdo, isso. Esse 3 minutos é antes do conteúdo. É um pré-conteúdo.
Onde você mostra que o seu conteúdo é relevante, que ela precisa prestar atenção no seu conteúdo. Me dá um exemplo de conteúdo qualquer. Qualquer. Desenvolvimento pessoal, vendas, qualquer conteúdo. Fala qualquer tópico de conteúdo aí. Se a gente fosse falar sobre uma técnica de vendas que a gente usa, eu vou começar a explicar aqui como funciona o Spin Selling. Spin Selling, ok. Então, você fez o gostosinho, ok? E aí você cai nessa parte para mostrar que é importante. Falei assim, bom, e olhando para vocês aqui nessa tarde tão agradável, eu fico pensando... Quantos sonhos nós temos aqui? Porque uma coisa é fato. Todo mundo tem um sonho. Se ela chama de sonho, objetivo, próximo nível, próximo passo, não importa. Todo mundo tem um sonho. O que as pessoas querem? Sucesso. Ela chama de sucesso qualquer coisa. Sucesso na vida pessoal, profissional ou financeira. Todo mundo quer sucesso. Uma palestra sempre fala sobre sucesso. Quando eu trago para as pessoas o sonho, o próximo nível, onde você quer chegar e faço ela pensar nisso, isso é o que ela chama de sucesso. Toda vez que eu falar sucesso, ela já vai se remeter a isso. Só que eu fico imaginando que existe sucesso no mundo profissional sem vendas? Eu estava pesquisando há um tempo atrás e comecei a ver todas as pessoas milionárias que eu conheço, o que elas fazem? Vendem. E é impressionante, porque um tempo atrás eu falei, não, eu vou contratar um vendedor. Mas as pessoas milionárias, elas sabem vender. Eu cito muito o Flávio Augusto, que é um dos meus mentores. Ele fala, o meu vendedor, ele tem que saber que se ele não vender, eu vendo. Quando eu entendi que o jogo das vendas é o jogo do milhão, eu chego a uma brilhante conclusão. Ninguém ultrapassa a barreira dos milhares para os milhões sem dominar venda. E no mundo das vendas, de muitas coisas se falam. Mas todos os grandes nomes das vendas, todos os milionários, todas aquelas pessoas que realizam sonhos e têm o sucesso, aí você joga para o público o que eles querem, tem aquele sucesso, eles dominam uma técnica milenar que se chama Spin Selling. Essa técnica é capaz de fazer você dominar a negociação de venda. Vender mais caro, vender melhor, vender mais, fidelizar o seu cliente, etc, etc. Quem perde esse conteúdo? Então você provou para ele, inconscientemente e conscientemente, que ele precisa do seu assunto. Olha, ele já gostou, já foi diferente, ele já gostou de você, e agora no final da ambientação você mostra que o seu conteúdo vai ser arrebatado, que ele precisa disso. Simplesmente mostrando um paralelo, que as pessoas que têm o que ele quer dominam isso, as pessoas que querem, mas não têm o que ele quer, não dominam isso. Ficou complexo ou deu para entender? Não, deu para entender. Fiquei travado aqui, prestando atenção. Termina a palestra. Fala do Spin agora. Vamos mudar de assunto, vamos falar de Spin Selling. Isso é para qualquer assunto. Legal. Desenvolvimento pessoal, qualquer assunto. Pega, vou resumir o final da ambientação. Sucesso é o que as pessoas querem, certo? Sucesso. Seja lá o que ela chama de sucesso. Coloca na cabeça dela que as pessoas que têm esse sucesso dominam o que você vai ensinar. E as pessoas que não têm esse sucesso, ou que querem esse sucesso e patinam, e falham abruptamente, elas não dominam esses 3 passos. E aí você manda uma conclusão. Logo, fica quase que evidente dizer que o segredo para o seu próximo nível é dominar o Spin Seller. E aí você pode mostrar, se tiver mais tempo, você pode... Cita pessoas que têm sucesso, que dominam isso. Pessoas que falam, aí a pessoa não vai ter como fugir do seu conteúdo. E aí acabou. E aí você tem a atenção dela. Você vai ter que fazer muita coisa errada para você perder essa pessoa aí no meio do caminho ou falar muita mentira. Comandante, quer ter mais clareza da sua empresa, entender quais são os obstáculos que você tem pela frente e como superá-los? O EAG preparou para você uma coisa exclusiva. A gente tem aqui um diagnóstico completo e gratuito. É só você clicar aqui no segundo link desse episódio e agendar uma sessão com um dos nossos especialistas. E aí lá você vai receber o seu diagnóstico completo com os planos de ação que você tem que fazer para superar esses obstáculos. Estou esperando você lá. Que legal. Aí, ó, por exemplo, eu entro, né? Vou ali, eu tô num campo de promessa, tô num campo de desejo, de sonho, né? De contextualizar para mostrar as possibilidades. E aí eu ambiento o cara sobre o que vai vir. Primeira caixinha, né? Isso. Ambiento. 10 minutos a primeira caixinha, eu vou para a segunda caixinha. O que temos na segunda caixinha? Na segunda caixinha você vem com o conteúdo. No marketing digital, para as pessoas que não te conhecem, né? Vamos seguir o Érico Rocha, que é um dos caras mais incríveis do digital aí, que a gente tem notícia. Ele fala, nunca dê um conteúdo antes de contar uma história. Mas isso funciona lá para o CPL, mas nenhuma palestra, se você fizer um gostosinho bem feito, para que serve uma história? Para as pessoas gostarem de você.
Mas com um gostosinho bem feito, numa palestra ao vivo, as pessoas já gostam de você. E aí a gente tem licença poética para quebrar essa sequência. E aí você pode, já fez a ambientação certinho, entra no conteúdo. O conteúdo, você pode dividir ele em passos, os 3 passos para o Spin Seller são 4 passos, né? E aí entra no conteúdo propriamente dito. Mas como tornar esse conteúdo versátil e vivencial? Simples e objetivo. Tem 4 passos para cada item do conteúdo. Você vai dar o conteúdo do Spin, que são 4, ou das 7 chaves, ou das 5 insígnias, ou dos 4 erros, ou das 4 razões pelas quais parar e parar no seu conteúdo. Você tem que seguir cada item em 4 passos. Primeiro, anuncia o passo. Tem gente que dá o primeiro passo e muda para o segundo, você nem sabe se ele mudou para o primeiro ou para o segundo. Não parte do pressuposto que as pessoas vão entender o que você está falando se você não dividir em caixinhas. Então, o primeiro passo é dar o nome do passo. E aí você solta o primeiro nome. Só fala o nome. O segundo passo você explica tecnicamente. O que é? O spin, o S significa, é uma expressão em inglês que significa? Situation. Ok, vamos passar para o português, ok? O primeiro passo é o S, situation. O que é situation? Aí você explica. É quando você investiga qual é a situação atual do seu cliente para ali para lá. Esse é o segundo passo. Aí o terceiro você vem. Por exemplo, aí você contextualiza. É aqui que é a magia do conteúdo. Ó, só isso aqui já vale milhões de dólares. Por quê? Porque aqui você contextualiza com o que o seu público em questão entende. Quando você vai falar da dor de um cliente, você tem que falar a dor que não é a dor que ele tem. Você tem que falar a dor que ele percebe. E aqui na contextualização, você usa o mesmo conteúdo para B2B, para B2C, você usa o mesmo conteúdo para os seus vendedores, você usa o mesmo conteúdo para outras empresas, você usa para qualquer público. Na contextualização de cada passo, você dá o contexto daquele passo na vida das pessoas que estão te assistindo. E aí, por último, o quarto item, o quarto passo, você dá uma ferramenta. Anuncia, explica tecnicamente sem contexto, contextualiza e ferramenta. E dá uma ferramenta que pode ser rápida, a ferramenta, ou se você quiser aprofundar mais em uma delas, também pode. Se você der qualquer conteúdo. Qual que é o segredo da família feliz? É perdão, a renúncia e amor. Primeiro passo, perdão. O que é o perdão? É a capacidade de, define do jeito que você quiser, a capacidade de sair de si, olhar por uma situação como um todo, controlar suas emoções. Por exemplo, no dia a dia vai acontecer isso, isso e isso. Aí você dá parâmetro. Se você perdoa, acontece isso. Se você não perdoa, acontece isso. E uma ferramenta muito, muito bonita para o perdão é dar uma ferramenta para o perdão, intenção positiva, da PNL, por exemplo. A enxerga dissociar da emoção para enxergar com a razão e fazer o que você gostaria de fazer. Entenderam o primeiro passo? Verifica. Entenderam o primeiro passo? Entenderam. O primeiro passo é perdão. Então, o segundo passo é muda de caixinha. Respira. Vira para o outro lado. Entenderam o primeiro passo? Ok. Então, o segundo passo é... Tu joga o segundo passo. Aí você dá o nome, explica, contextualiza e ferramenta. Esse conteúdo ninguém desprende. Essa forma simples de dar conteúdo, ninguém desprende. E aí você deu o seu conteúdo de Spin Seller, seja lá do que for. Esse é o bloco conteúdo. Agora que começa a ficar interessante. Número 3. Agora que começa a ficar interessante. Porque agora você terminou o conteúdo, ok? Não importa se você passou 90% da palestra aqui, porque no contexto entra histórias. Você pode contar algumas histórias no contexto. Você pode dar um exemplo do que você fez com aquele conteúdo que te ajudou, por exemplo. É agora que entra. É aqui porque agora você tem que pensar o seguinte. Quando eu coloquei isso em prática na minha vida, eu realizei um sonho. E agora você vai entrar na caixinha que a gente chama de fundo do poço. Guarda uma coisa, Rogério. O que é ruim de viver é bom de contar. Cacete. E é isso que conecta. As pessoas se conectam pela dor. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se a gente tem uma dor em comum, a gente é amigo. Isso é o inconsciente coletivo da comunicação. O que é ruim de viver é bom de contar, eu gostei. Pode usar e abusar. Eu falo com os meus alunos, gente, me copia. Por exemplo, o lance da jornada do herói, né? Então eu uso na minha narrativa a jornada do herói. Então eu conto ali
De quando eu quebrei, eu tinha uma arma, essa arma de energia, eu comecei a ganhar dinheiro, e aí a empresa cresceu, e aí eu assisti um filme. E esse filme para mim foi chocante, né? Então, isso daí faz parte da minha narrativa. Né? Sabe qual o grande problema da jornada do herói para palestra e para esse método? E aí eu vou te falar. Jornada do Herói é o que tem de mais incrível ou o que tinha antes de mim para palestras. Ela funciona. Ela funciona uma das história. qualidades do Renner, gente, é que ele é humilde. Não. Vai escutando. Ela funciona para história, ela funciona para filme, ela funciona para tudo. Ela funciona um pouco para palestra. Mas ou você viveu com clareza todas as etapas da jornada do herói, ou você não vai saber o que você fala, não vai saber quem é o sábio, quem é a caverna, se isso aconteceu na sua vida, e aí você se perde. Se você se perde, gera desconexão com o público. E o público dá vontade de ir ao banheiro. A grande maioria das pessoas... Gente, eu não estou falando mal da jornada do herói. Eu estou falando que a jornada do herói para palestras no método de verdades, ela dificilmente funciona ou ela não funciona. Por quê? Porque gera desconexão se você não tem muita clareza de qual foram todos os passos da jornada do herói. Ela é complexa. Não é sempre que a vida imita o filme. E aí gera desconexão. E aí não gera desconexão, você perde seu público e você nem entende por que aquilo está acontecendo. Mas qual que é a grande sacada? É que essa pequena jornada de 5 quadradinhos mais o conteúdo, ela é brevemente, não é nem um resumo da jornada do herói, mas todo mundo viveu isso, porque ela é mais simples do que a própria jornada do herói, tá? Então, quando você sai do seu conteúdo, você só fala assim, ó, vou te dar o clássico. Bom, e quem me vê ensinando aqui hoje, tudo isso, nem imagina que você cai lá no seu fundo do poço. E aí você pega todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida, na sua história, na sua infância, e você começa a configurar uma situação de fundo do poço, que é uma sequência de fatores que te levaram a um ponto que é o ponto de inflexão. O ponto de inflexão é o momento que nada é mais importante que sair dali. Sabe aquele momento que ou você sai dali ou você sai dali? Quando as pessoas riram de mim lá na mesa? Quando, sabe, que eu falei, cara, acabou, as minhas vontades se tornaram maiores que as minhas dificuldades. Aquele momento é o momento que nada era mais importante do que sair dali. Daí, desse quadradinho de fundo do poço, que é onde você conta a sua dor, você conta o que aconteceu, você mostra o quão era improvável você realizar aquele sonho que você vai contar lá no próximo quadradinho, que é o quadradinho do auge, que é onde a realização acontece. Você tem uma pequena jornada que a gente chama de construção. E aqui, na construção, é o único quadradinho que tem emoções positivas e negativas. O quarto é construção ou auge? Não, construção. Construção, depois auge. E aí é o final da palestra, que é o que a gente chama de daí em diante. Então, ó, quem me vê aqui ensinando hoje, Spin Seller, gente, e não é nem pelo Spin Seller, conta uma história rápida, é pelo Rogério que eu ensinei isso e veio me procurar depois, ele brilhando o olho me falou, Rogério, eu consegui comprar a bicicleta do meu filho, colocando em prática isso aqui. Mas quem me vê ajudando as pessoas a realizarem sonhos, nem imagina que... Eu vim de uma família assim, assim, assada, e você começa a configurar. Eu vim de uma família assim, assada, que teve esse problema assim, assim, assado, meu sonho era esse, e aí eu comia pão com ovo, tinha 6 ovos, tinha um ovo para 6, e aí você vem contando uma sequência de fatores. Num certo momento... Cada pessoa fala assim, caramba, esse cara aqui, cabuloso desse jeito aqui, viveu coisas que eu vivi. Por que eu conto do Kisuko? Por que eu conto que era o pior aluno da escola? Por quê? Porque era improvável que eu passasse no vestibular, que é a grande história da minha palestra, que eu vou chegar lá. Chega num momento de alta dor que você fala, vou sair daqui. Mas quando você quer mudar, as coisas mudam? Não. Aqui que o jogo começa. E o que aconteceu de bom e de ruim depois do ponto de inflexão vem para o quadradinho da construção, que aqui você vai construindo uma jornada entre altos e baixos. Foi quando eu passei, lembra da minha palestra? Passei na primeira etapa do vestibular, eu era o cara, não sei o que, e agora meu dinheiro acaba. Já fui para emoção negativa. E meu dinheiro acabou, mas nem que eu vá a pé, fui para emoção positiva. E aí um dia eu tava com fome, porque eu comia lá 18h30, minha segunda refeição do dia, eu pensei em desistir. Emoção negativa, eu tô na construção. Até que eu me lembro do dia em que... E aí o auge é o maravilhoso. O auge, eu narro um momento onde eu percebo
que eu já não sou mais aquela pessoa do fundo do poço. O auge é qualquer momento de glória, de realização, mas tem que ser um momento que você é capaz de narrar. O auge é, sei lá, o primeiro EAG. O auge é o momento que você chegou em casa e seu filho estava te olhando com um olho de orgulho. Não é sobre grandes feitos. É por isso que tem que ser verdade. Se for verdade para o seu coração, vai ser verdade para as pessoas. Eu vou bater nessa tecla... O auge é martelada. 1 milhão de vezes. Não importa o tamanho do seu auge. Não é só... O meu auge é quando eu olhei na cara da minha mãe e falei, mãe, eu passei no vestibular. E eu emociono quem nunca fez vestibular, quem já fez, quem passou e quem não passou, porque nunca é sobre o vestibular. Uma palestra nunca é sobre o que a palestra está contando. É sobre as emoções envolvidas naquele trajeto. Pensa, olha que loucura. A pessoa já gostou de mim no começo, viu que é diferente, deu um conteúdo de valor que ela vai colocar em prática, mostrei que nem sempre foi assim, que um dia eu tive no fundo do poço desacreditado, mas eu quis sair de lá muito para chegar aqui e olhar no rosto do meu filho e falar, meu pai é o meu maior herói. E aí eu conto o auge. O auge eu narro o momento que aconteceu. Não se preocupem com milhões, não se preocupem com autoridade. Semeia isso no meio da palestra. Eu falo que eu sou professor de MBA em Ciência da Felicidade e Bem-Estar. Mas eu não falo isso no currículo. Quando eu vou fazer uma piada que a aula é um milagre de Deus, a aula é um fenômeno da natureza, porque o professor não quer dar, o aluno não quer assistir, mas ela acontece. Quando eu vou contar essa piada, eu falo, gente, eu, enquanto professor, sou professor de MBA, Parará, assim, assado, eu falo, a aula é um fenômeno da natureza. Então eu já já semeei as minhas autoridades durante o discurso. E aí eu conto o momento do auge. Aconteceu uma música bonita ali no auge, eu vou falar de música daqui a pouco, e depois daquele auge, eu conto tudo o que aconteceu de lá para cá, que é pertinente. E desse dia em diante, é quem eu me tornei, ou seja, a pessoa quem eu me tornei quando eu realizei isso, e já não era mais esse cara do fundo do poço, que a vida me fez para ser, cheio de crença, cheio de limitações, cheio de pensamentos negativos, síndrome do vira-lata. Aqui você sente que você não é esse cara mais. E graças a essa transformação, você se tornou esse cara que hoje é empresário, que hoje é isso, que hoje é CEO do EAG, que hoje tem uma família feliz, parari, parará. E aí termina com um clássico. E talvez, e só talvez, Deus tenha me permitido passar tudo isso para que você também não precisasse passar, acreditando que sua frase de efeito. Muito obrigado. Ou outro final. Tem vários finais clássicos. Ou você pode falar. O do Renner é assim, gente. Ó, quem não viu, tem que ver. Aí o pessoal faz assim, ó. E aí tem vários finais clássicos. O outro final clássico é você falar assim, e desse dia em diante, eu descobri que a minha frase é o homem é aquilo que ele quer ser. Você pode ter uma frase de efeito, que é aquilo que você traz pra você, acredita. E eu descobri que para lá. E descobrindo isso hoje, é muito mais do que ser isso, aquilo. É ser um pai de família, é acontecer isso e poder levar isso para as pessoas. E eu podia estar hoje em qualquer lugar do mundo falando para quaisquer pessoas, mas por algum motivo Deus quis que esse lugar fosse hoje. E essas pessoas fossem vocês. Muito obrigado. Sobe a música. Acabou. Sobe a música. Sobe a música. E no cintinho do Batman. Não pode ser outro esquema. Isso não pode contar, né? Pode. Eu tenho meu controle remoto de música, som, slide, volume, tudo na minha cintura aqui. Eu pedi para o Bruce Wayne fazer para mim. Faz parte da tua metodologia você ter o teu controle aqui daquele... Porque é a única coisa que você não abre mão, né, René? Você é um cara legal pra palestrar, né? Você só não abre mão do teu controlinho aqui que você põe no cinto. Por quê? Ou eu vou levar alguém meu, e às vezes pro meu contratante, eu levo 2 pessoas, mas às vezes, cara, fica mais suave pro contratante eu levar uma pessoa só, e eu me viro bem sozinho, né? Eu sou o Batman, eu trabalho sozinho. Então, as músicas têm que entrar na hora certa. Não sei se você já percebeu, mas a minha palestra jamais teria aquele efeito sem a música. A música leva as palavras onde as palavras jamais chegariam sozinhas. Música forte na entrada, música forte na saída. Música de baixa frequência no fundo do poço. Música crescente de vitória no auge. Pelo menos essas 4 músicas tem que ter. Eu tenho um pouco mais, mas pelo menos essas 4 tem que ter. A música... Gente, a nossa emoção, ela vem através dos nossos sentidos sensoriais. Quando eu envolvo mais sentidos, tem menos sentidos vagando para se dispersar. Então, quando eu coloco a música junto, é mais um sentido. A música leva as palavras onde as palavras jamais chegariam sozinhas. Então, a música me ajuda a levar esse controle. Então, eu preciso que a música entre na hora certa. Hoje, eu já danço com a música. O meu tom de voz ali vai dançando com a música que vem na palestra. Então, para que não corra o risco do DJ não soltar a música na hora errada, você solta a música. Eu tô no texto. Tem uma música que entra que eu falo assim, mas ali eu tava pensando em desistir, mas naquele momento eu lembrei que eu não podia desistir.
Porque dessa vez eu tinha um porquê não desistir. Na verdade, é um pouco mais do que isso. Naquele momento eu entendi que eu tinha um porquê em não desistir. Se não entrar aqui, me quebra. Porque é o melhor lugar que eu achei para quebrar dentro da minha sequência. Ô Renner, então é assim, ó, quando eu olho aqui o que a gente fez aqui, a gente pensa que existe método, né? Eu tive um professor na MBA que falou assim, ele falava assim, ó, ter um método é melhor do que não ter método. Ter um método ruim é melhor do que não ter método, né? E ele fala, eu não peço para ninguém ter um método ruim. Ter um método bom é melhor do que ter um método ruim, né? Mas de qualquer maneira é melhor do que não ter método. Então, quando a gente vai fazer uma palestra aqui, uma das coisas é a pessoa precisa pegar uma metodologia, seguir aquela metodologia de como vai fazer a apresentação, tem início, meio e fim, tem formatos. E tendo formatos, né, a pessoa pode se enquadrar dentro de um formato, ela vai estar preparada para fazer. Mas tem algumas outras coisas que eu queria ver com você. A primeira coisa, né, muitas pessoas, a primeira coisa é como que o cara faz para ter palco para palestrar. Então essa é uma coisa. E a segunda coisa é, quando eu comecei, eu ia ver as palestras e ficava olhando as pessoas que eu admirava fazendo palestra. Então na época tinha um grande amigo meu, amigaço, o Rodrigo Cardoso. Né? O Rodrigo Cardoso, um baita palestrante, também na época tinha sido eleito lá o melhor palestrante, não sei o que, ele era cara enérgico, meio Tony Robbins, né? E aí eu comecei a modelar. Né? E aí eu modelava ele e eu não me sentia bem modelando ele. Porque aquilo não era eu, aquilo era ele, né? E até que chegou uma hora que eu entendi que eu não precisava ser esse tipo de palestrante que vai e não sei o que. Por exemplo, você tem um jeito, você fala rápido, você conta piada, você anda, você volta, você usa o som, você tem um jeito. Não adianta eu querer modelar você, porque esse não é o meu jeito, esse é o teu jeito. E aí eu fui entendendo ao longo do tempo que eu tinha que respeitar quem eu era. Você tocou num ponto... desencanei de modelar os outros. Você tocou desencanei. Lógico, tô procurando melhoria nas performances. Claro. Procuro corrigir a postura. Mas você tocou num ponto... de voz, mas parei de modelar os outros. Você tocou num ponto... eu gosto de modelagem. Para várias coisas. Eu acredito no que a minha mãe falava, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Eu tenho que comprar informação, é muito importante. Mas, você falou, o meu método ele tem alguns princípios que regem. O primeiro é a verdade absoluta, a gente já falou. O segundo é respeitar um roteiro. Se você passou para a construção, não volta no fundo do poço. Se você está começando o auge, esqueceu de alguma coisa da construção do fundo do poço, no conteúdo não volta. Nunca volta, não tem ré. É igual os foguetes antigos, porque agora até foguete tem ré, né? Mas não volta. Então, seguir verdade absoluta, seguir outro roteiro e essência. Não é o meu jeito de palestrar. É por isso que eu garanto, funciona. Eu tenho centenas de alunos. Funciona para qualquer pessoa, para qualquer história. Desde que se respeitem os princípios. É o seu... Parece que você me ouviu vendendo a minha mentoria, meus treinamentos. Não é o meu jeito. É o seu jeitinho de falar. É o seu jeito de andar. É a sua essência dentro do meu roteiro e dos princípios. Tem que ser verdade. E se você for querer ser igual a outra pessoa, é de mentira. Um aluno meu, Alexander, nunca esqueço, ele me perguntou assim, Renner, eu quero palestrar. Eu nem tinha essa formação de palestrante ainda e tal. Ele falava assim, né, a escola, eu falava assim, Renner, eu quero palestrar. Eu falei, beleza, vamos trabalhar isso aí, né? Eu falei, mas eu quero palestrar igual a você. Eu falei, como assim? Eu falei, eu quero ser engraçado igual a você. Aí eu pensei, eu tenho 6 cérebros, né? Minha TDAH me dá 6 cérebros pensando ao mesmo tempo. Aí fez quando 6 pensam juntos. É fenomenal. E aí eu falei assim, mas você vai ter que voltar lá na 4ª série. E aí ele, por quê? E aí eu falei assim, porque quando eu fiz a minha 4ª série, a segunda, eu estudei mais que os outros, né, gente? Por que a minha história do vestibular é emocionante? Porque eu era completamente improvável de conseguir passar no vestibular. E quando eu passei, não é sobre o vestibular, é sobre quem eu me tornei. Orgulho dos meus pais. E mostrei que tudo que tinham falado mal de mim, amaldiçoado a minha vida, falando que nunca teria notícia boa com meu nome, meus pais sofreram muito isso, era a derrota deles, eu tornei a maior vitória dos meus pais hoje em dia. Por isso que é a minha história de essência. O que é a história de essência? É a história que tornou o Rogério quem o Rogério é hoje. A história que tornou o Marcelo quem o Marcelo é hoje. Então o seu auge tem que ser sobre a história de essência. Aí eu falei com ele assim, porque na 4ª série, eu fui reprovado, né? Em Minas falava tomar bomba, não sei como é que fala aí no seu estado. Tomar bomba, fui reprovado. Em 1990, ser reprovado significava a sentença de morte para
escória da humanidade. Você ia pra última sala. O cara mais novo da última quarta série era o João Nelson, de 16 anos. Porque era a sala dos repetentes. Eles juntavam todos os repetentes na sala. Eu sabia que a minha vida ia acabar. A minha mãe me deixou de castigo no quarto uma semana. A minha mãe ficou muito chateada comigo. Foi muito triste aquelas férias. Mas quando eu voltei, por algum motivo, alguém não me colocou na última sala. Milagres acontecem. Confie. Me colocou na primeira. E eu fiquei empolgado. Até aquele momento, eu só sabia dormir na sala e era uma pessoa apagada. Acredite, eu era introvertido. Mas naquele momento a pessoa estava tão feliz que eu vi o Roberto, eu vi a Fernanda, eu vi o Rafinha, eu vi o Robson, eu vi o Alex, pessoas que eu conhecia da proximidade, do certame. E aí eu falei, cara, esse ano, ó, do fundo do poço pro auge. Ó o breve, ó. Eu achava que o ano ia ser ruim e eu vi um monte de gente na minha sala. Eu fiquei tão empolgado, aquilo bateu uma fisiologia da felicidade tão grande que hoje eu explico, que a professora leu um texto muito motivacional de uma criança de rua que pediu comida o dia inteiro, só ganhou um pão no almoço e um pão na janta. Quando ela perguntou quem era o personagem principal, eu levantei lá do fundo, doidão, introvertido ainda, levantei, bati a mão na minha e falei assim, um menino, me fugiu o nome do menino, mas 6 cérebros pensando ao mesmo tempo, eu lembrei que tinha comido 2 pães, eu soltei um menino e 2 pães na barriga dele. E a galera, aquela risada coletiva me preencheu de uma forma. A pessoa que ia se sentir a pessoa menos importante do mundo pro resto da vida, de repente estava sendo o centro das atenções. Aquilo fez com que eu me sentisse tão importante. Aquilo para mim durou uns 20 segundos. Durou 2, na verdade. Mas todas as vezes que eu recebo uma risada coletiva hoje nas minhas milhares de apresentações, eu sinto exatamente a mesma coisa que eu senti aquele dia. E aí lá, lembra das crenças? Lá, as crenças, tem crenças positivas também. Lá no meu inconsciente, configurou fazer as pessoas rirem, se divertirem, é bom para você. De lá para cá, tô falando de fevereiro de 1991, até hoje, eu perdi muitos amigos. Mas nem uma piada. Por quê? Porque também é um comando inconsciente. Quero te falar que a gente também não perde piada, não. Então, quem eu sou na minha palestra? Eu sou o mesmo cara. As pessoas às vezes me conhecem, ficam maravilhadas. Falam, Renner, você é a mesma pessoa do palco. Eu falei, esse é o normal, né? A mesma pessoa no palco, com os meus meninos na minha empresa, nos meus negócios, nas minhas negócios. A mesma pessoa. Claro que eu tenho momentos de mais seriedade, obviamente, mas eu sou a mesma pessoa, extrovertida. A gente se conhece aqui, né, pessoalmente. A minha essência prevalece. E é isso que encanta. E é isso que tem me trazido aonde eu tô hoje. Eu gosto da modelagem, mas eu entendi que não adianta eu modelar uma outra pessoa para ser diferente do que eu sou. Isso, essência. Eu vou modelar o que ela tem de bom, o que ela entrega de bom dentro da minha essência. E Isso. aí é isso que eu faço. Isso é princípio do método. Então, essa era uma pergunta. E a segunda pergunta é... Como eu faço para palestrar mais? Como ele faz para palestrar mais? Ó, primeiro, eu não comecei palestrando nos palcos. Eu comecei palestrando dentro do avião, dentro do ônibus, no ponto de ônibus. Ponto de ônibus aqui em São Paulo, lá em Minas é ponto de ônibus. A gente resume tudo em poucas sílabas, né? Dentro da pia, debaixo da cama, que de carne, de leite. É. Então, eu comecei contando a minha história para as pessoas. Do nada, assim, ó. A minha primeira palestra, eu tava começando conhecer uma menina, a gente foi tomar um milkshake, porque eu não bebo, e aí eu comecei a contar a história do vestibular para ela. Quando eu associei, ela tava chorando em prantos do meu lado. Então, para começar, conte as suas histórias. Sabe o que eu acredito? Que cada vez que você não conta a sua história, uma pessoa tira a própria vida. Quando a gente fala, e não tem como a gente fugir desse assunto mais, o suicídio é um assunto, na era da informação que a gente vive, as pessoas estão sobrecarregadas, cansadas, oprimidas, com vergonha de pedir ajuda. Setembro Amarelo está aí por isso. O suicídio para a psicologia é uma decisão eterna para um problema temporário. Ponto. Mas para quem comete, não é temporário. Acredite, ela já tentou todas as soluções. A minha maior especialidade nem é palestrar, você sabe, né? A minha maior especialidade é a ciência da felicidade e bem-estar dentro e fora das organizações. Mas outro dia a gente fala sobre isso. Mas então eu entendo muito bem essa relação. Ela já tentou. Na cabeça dela não tem saída. Sabe por quê? Porque ela ainda não ouviu uma história de alguém que esteve lá e saiu. Porque se ela tivesse ouvido, ele ia ter uma esperança diferente. Ele ia ter uma esperança diferente. Então, o meu grito é: conte as suas histórias. Ô, Marcelo, eu tô abrindo meu método aqui, ó. Ao vivo, de graça, para todo mundo. Sem preocupação se alguém vai me copiar ou não vai copiar. Porque o meu propósito é com salvar vidas. Uma palestra... foi-se o tempo que uma palestra não transformava, não salvava vidas. Ô, Renner, eu queria traduzir isso que você tá falando em números, porque às vezes a gente conta só, eu tô arrepiado de falar, você é terrível, né? Eu ia falar outro palavrão. Mas
traduz em números, né? Você falou que fez 1.401 palestras. Uma vai ser amanhã. Uma vai ser amanhã. Quantas palestras você faz, em geral, todos os meses? Hoje menos. Hoje, mas por opção. Por opção. Mas se você quisesse mesmo, se você fosse no auge fazer palestra. 25 palestras por mês. Para o empresário entender que às vezes as pessoas não contam as histórias, tem as crenças que a gente começou falando, né? Ah, porque aí eu perco uma oportunidade, eu posso deixar de vender, ou aí o cara não me contrata e tal. Então, este homem que aqui está lhes falando, que vai fazer a 1.401 amanhã, ele já gravou mais de 3 diferentes que eu já vi. Deve ter outras que eu não vi, porque depois que eu vejo ao vivo, agora eu tenho oportunidade de ver toda hora, eu não procurei diferentes. Mas outro dia eu até te falei, pô, Renner, por que você não conta aquela e leva sua mãe? Você falou, não dá pra levar minha mãe em todas. Mas você tem palestra que você levou a sua mãe, tem palestra que você levou seu irmão, tem umas que você faz a brincadeira do ketchup lá, e não é em todas que dá pra fazer por conta de tempo. Aí você falou, pô, tem que ter uma adaptação do tempo e tal. Mas todas essas estão na internet. E ainda assim, este homem poderia estar fazendo 25, 26 palestras por mês sendo pago por isso. E não teve o menor medo de contar as histórias, de colocar na internet, de vir aqui e abrir o método aqui para ensinar todo mundo. Não vai mudar nada, né, Renner? Você vai continuar sendo contratado, você vai continuar tendo a oportunidade, você vai continuar. Hoje em dia, muita gente fala que é abundante, mas infelizmente isso não é a verdade. Ser abundante se tornou uma característica invejável e muitas pessoas, mas não são. Ser abundante para mim é isso aqui, ó. É abrir um podcast e entregar o ouro. Todas as vezes que a gente ensaiou de vir aqui, falei assim, quem é o podcast? Lá a gente entrega o ouro. Ser abundante é entregar o ouro. Já tem aluno meu me copiando e eu o abençoei. Falei, cara, se você vai ajudar pessoas a contar as suas histórias para melhorar o mundo, eu te abençoo. Outro aluno falou, Renner, eu tô sem graça, porque lá na mentoria eu ensino tanto a fazer a palestra quanto vender mentorias, né? E mentoria high ticket e tal. E aí ele falou, Renner, mas eu só sei palestrar. Eu falei, então, ensina a palestrar. Eu falei, mas se deixa, eu falei, eu te ajudo. Porque o meu compromisso não é com vendas. Vender é só um detalhe. O meu compromisso é encontrar as pessoas certas para me ajudar a encontrar aquelas meninas de Itabira lá. E é assim que eu vou fazer uma diferença no mundo. Ensinando outras pessoas a fazer o que eu faço. Então, só respondendo a pergunta do Marcelo, como ser mais contratado? Primeiro, gente, o que eu falo nem sempre é romântico. Eu não tô nem aqui no meu treinamento, 4 dias de imersão direto. Começa 9 da manhã, vai até 11 da noite. Eu falo com meus alunos, você não pode sair para tomar uma cerveja depois. Você tem que ir pro hotel dormir, porque tem que estar aqui no outro dia. É muito denso. Mas é um mercado que a gente não controla. É uma demanda que a gente não controla. É uma demanda que a gente influencia. Óbvio, quantos amigos você tem que tem eventos, quantos amigos você tem que tem empresas. Oferece para o seu amigo que tem empresa e ir lá falar para o time dele. Gente, a gente é empresário. A gente adora quando alguém incompetente vem de fora querer dar uma palestra pro nosso time, porque a gente dá reunião. Eu dou reunião de venda todo dia. Todo dia eu tenho que inventar uma coisa para falar. Então eu adoro quando alguém vem, né, no meu mastermind para falar para... Ai, que maravilha. Agora descansa. Agora descansa. Então, se ofereça a levar o seu conhecimento. E se você voltar esse podcast aqui 10 vezes, dá o like, mandar pros amigos e pegar essa estrutura que a gente desenhou, eu tenho certeza, por A e mais B, que essa palestra vai funcionar. Maravilha. Maravilha. Ô, Renner, deixa eu te pedir mais uma coisa só. Só uma. Pro cara que vai começar aqui, ele olhou isso aqui, se empolgou com você. Falou, caramba, meu, eu vou começar. Eu vou fazer. Dá um primeiro passo. O que ele deve fazer para começar? Então, você já até começou aí, né? Você conta suas histórias e tal. Mas como que ele começa aí pra... vou desengatar esse... Primeira coisa. Colocando esse roteiro no jogo. Pega uma folha A1, A0, escreve esses quadradinhos, começa a colocar as suas ideias no papel, dá liga para isso, cria sua palestra. E aí você pode... E na empresa de amigos, você pode abrir uma live. Isso não funciona só para palestra ao vivo, não, gente. Isso funciona para live, isso funciona para qualquer... Webinar. Para webinar. Você pode pegar seus clientes, chama seus clientes. Você vai fazer uma apresentação do seu produto, dá para fazer isso. Exatamente. Faz o seguinte, pega o seu WhatsApp, manda uma mensagem assim, ó. Quebra essa crença aqui, eu ensino lá na mentoria. Manda uma mensagem falando assim, oi fulano, tudo bem? Olha, eu não sei quando nem onde, mas eu estou pensando em fazer um workshop de 4 horas para resolver esse problema, para ajudar as pessoas a vender mais, para ajudar as pessoas a quebrarem crenças limitantes na sua vida, para ajudar a melhorar os relacionamentos, o tema da sua palestra. Me fala de verdade. Você tem interesse? Eu te garanto que 70% vai falar que tem. Desses 70%, 30% vão vir. Cria um próprio pequeno workshop para treinar a sua palestra. Sabe quantas palestras eu precisei vender? Chuta, de 1.400
que eu contabilizei. É mais, mas foi o que eu contabilizei. No começo, quando a gente quer... Quando você quer, nada te segura. Eu fui no Carrefour, Extra, sei lá onde é que eu fui. Eu comprei um computador no hipermercado. Aluguei, superloquei uma sala, comprei um telefone da Vesper, daquele antigo que tinha a linha. Peguei uma lista de clientes e comecei a ligar. Fiquei ligando, vendi 3 palestras. Todas as outras vieram de quando eu estava no palco. Eu nunca vendi palestra. O maior depoimento que eu tenho de alunos desci do palco, com essa estrutura, desci do palco e saí com... Hoje eu recebi um, da Cirlei Teis, de Cuiabá. Saí com 8 palestras fechadas. Nem eu consegui sair com 8. Eu nunca vendi palestra e todas as palestras pagas que eu fiz, porque a gente faz um monte de palestra, é amigo, vai no evento de um amigo, enfim, né? A gente tem um networking interessante. Um networking que a gente às vezes faz as coisas porque para ajudar ou para compartilhar, enfim, né? Mas sempre de uma. Isso. Mas todas as palestras pagas que eu fiz, eu nunca vendi. É sempre alguém que ligou e queria comprar. Mas por quê? É alguém porque que você já estava no palco. Ligou e falou, preciso você não pode. Inclusive, eu vou fazer uma hoje, né? Pelo meeting, e aí a pessoa que ligou. Né? Enfim. Mas por quê? Porque você está em movimento. Então não espera. Você tem como influenciar o mercado. Gente, pega o seu Instagram, começa a falar do tema que você fala na palestra. Quando você for fazer qualquer coisa, coloca seed da sua palestra. Pega a caixinha de pergunta, o cara faz uma pergunta. Inclusive, eu falo isso na minha palestra, tal. E responde a pergunta. Coloca assim, deixa o mercado ver que você tem uma palestra. Não adianta você se esconder. Uma ótima palestra guardada na gaveta não vai transformar ninguém. Não vai vender. Então, tem que botar a cara. Tem que ir fazer, tem que ir pra internet. Hoje com a internet fica mais fácil, né, gente? No meu tempo offline, não tinha internet. Era mais difícil. E aí, meu fã, vamos pros comandos? Que pena, né? Comandos. E só pra terminar, gente, esse método, ele não é um método para iniciante, tá? Isso aqui é o que tem de técnicas mais avançadas. Hoje não vai dar tempo de falar de set point, não vai dar tempo de falar de como amarrar a palestra toda e tal. Promete que você volta? Prometo. Aqui não precisa nem falar. Prometo. E eu posso voltar com um desafio. Construir a palestra de um de vocês dois ao vivo, sem saber de nada mais da vida de vocês. Boa. Tá? Então, você ouviu, né, Malu? Então, isso aqui, gente, você que é palestrante já, você que é um player, você que é um mentor, usa isso aqui que eu acabei de ensinar, que vai ter muito resultado. Isso é o que tem de mais moderno em comunicação assertiva para palestra e tá aí aberto para você usar e abusar e me ajuda a transformar esse mundo, fazendo pessoas viverem melhores as suas vidas. Muito bem. Comandante, se você está ouvindo esse episódio e sente que tua empresa não está crescendo do jeito que ela poderia, ou sente que sua empresa não está estruturada do jeito que ela precisaria, provavelmente você está precisando de método. Nós, no programa EAG, já treinamos mais de 6.500 donos e donas de pequenas e médias empresas baseado em metodologia, que é baseado em 6 fundamentos de negócio. E entre eles, domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. Se você sente que um método vai trazer performance para tua empresa, você vai conseguir crescer do jeito que você queria, o programa EAG, ele é certinho para você. Para você fazer a sua inscrição para participar do programa EAG é muito simples. Vai na descrição desse episódio aqui no Spotify, tem um link aqui, clica no link, preencha o formulário, o pessoal do meu time vai entrar em contato com você e a gente vai ajudar você a fazer sua empresa crescer do jeito que você quer e estruturada da maneira que ela precisa. É isso aí, comandante. Vai lá. Renner, te pedir mais outra coisa agora. Agora a gente vai dar os comandos aqui. O comando é tipo uma sacada que a gente vai deixar final. Então, vou falar de alguma que eu peguei aqui, o Marcelo vai falar e depois você fala. Então, pensa uma sacada pra gente deixar pro comandante que tá ouvindo a gente aí. Eu já vou mandando a minha aqui, então. A primeira sacada é a ação cura o medo. Né? Se as pessoas têm medo de falar em público, só vai perder o medo de falar em público, falando em público. A ação cura o medo é a primeira sacada. E a segunda sacada é: o que é ruim de viver é bom de contar. Né? Essa foi uma sacada top. O que é ruim de viver é bom de contar. É bom de contar. E aí, quando eu tô fazendo, enfim, dentro da jornada, o momento mais difícil é aquele que as pessoas conectam. E aí vem o auge e aí a gente faz a transformação. Que legal, show de bola. Rogério, qual que é o seu comando? Essa do que é ruim de viver é bom de contar é maravilhosa. Eu tenho uma outra aqui que eu anotei também. Não existe uma segunda oportunidade de você causar a sua primeira boa impressão. Então, não desperdice. A gente se preparar não significa que a gente tá sendo artista, né? Se preparar é bom. Não, claro que não. Tanto porque o quadradinho é aberto pra você falar o que você quiser. Mas prepara a ordem.
Deixa eu soltar uma sacada, então, que eu não falei aqui. Bora. Tá? Vai pra cima. O mais importante de uma palestra não é o que você fala, não é o como você fala. É a ordem que você fala. Guarda isso. A ordem de apresentação dos fatos é mais importante do que os próprios fatos. Legal. Silêncio. Não é o que você fala, não é... Anotou aí, comandante? Não é nem o como você não fala. É como você fala. É a ordem, que, você que fala. você fala. A ordem de apresentação dos fatos é mais importante do que os próprios fatos. Você assistiu La Casa de Papel, torceu pros ladrões. Por quê? Porque no começo mostraram vínculos afetivos dos ladrões. Depois o crime é perdoável. Porque tá justificado, porque tem vínculo afetivo. É a ordem de apresentação. Se começasse mostrando a família dos policiais, a gente ia ter ódios mortais dos vermelhinhos. É a ordem de apresentação dos fatos. Assim se constrói uma narrativa poderosa. Mas lembra, o que eu estou ensinando é muito persuasivo. Aqui tem muitas técnicas de persuasão, muitas técnicas de comunicação assertiva, muitas técnicas de construção de narrativa. Isso é muito poderoso e perigoso. Usem isso apenas com a verdade. Porque senão você vai cair do cavalo, como diz lá em Minas. Excelente. A verdade sempre prevalece. Cada vez mais as pessoas estão calibradas para entender a verdade. E falar a verdade... Você não precisa economizar energia. Você não precisa pensar o que você falou. É mais fácil. A né? verdade vai copiar. ser sempre a verdade. Show. Perfeito. Renner, como que as pessoas conseguem te achar aqui? Qual que é o melhor caminho? Como que você gosta de ser contactado? As minhas redes sociais, a principal é o Instagram. Instagram, quem quiser me seguir é muito fácil. Eu vou subir a Nações Unidas aqui, descer para Marginal, sentido Alphaville. Quem quiser me seguir, é só vir. Entenderam? Só vir atrás. Quem quiser me seguir é Renner Silva Oficial. Renner com 2 N's, Silva porque eu chamo Silva, e Oficial porque já tinha o Renner Silva lá, de fake, inclusive. Então, Renner Silva Oficial nas redes sociais. E se você quiser mais informações sobre os treinamentos, a imersão avançada, a mentoria, entre em contato com a gente lá, que a gente coloca o time para falar. Inclusive, se quiser palestra. Inclusive, se quiser palestra, se quiser entender um pouco mais aí sobre o que a gente faz, procura a gente lá. Mas o mais importante é que você pegue esse conteúdo aqui e mande a sua mensagem. Seja você um palestrante já Perfeito. Ou não. Sua empresa vai faturar muito mais, você vai se conectar com as pessoas certas, fornecedores certos, parceiros certos, clientes certos. A minha imersão, eu não tenho link de compra. Ninguém entra sem uma entrevista direta para falar comigo, com a minha diretora ou com alguém muito especial do meu time. Por quê? Porque pode dar outra sacada então? Vai. Não venda para todo mundo. Vender é fácil. O difícil é entregar. Entregar com qualidade e formar clientes fiéis. Mais que clientes fiéis, evangelizadores. Então o segredo está na prospecção. Por que eu consigo... O que eu consigo fazer no meu evento lá, que eu não vou ficar dando spoiler aqui para você ir no evento, é na prospecção. Não deixa entrar laranja podre. E as pessoas falam, Renner, mas você demite cliente? Minha sogra esses dias me perguntou, eu falei, senta aí. Esse vai dar um outro podcast. Eu mais demito cliente. Eu mais demito do que aceito cliente. Muito bom. Renner, obrigado, meu fã. Valeu, né, cara? Nossa, foi bom demais. Valeu, cara. Meu irmão. Você toca é aqui. terrível, caramba. Ó, então e pra você que acompanhou a gente, curte, comenta, compartilha, dá essa moral pra gente poder gerar mais conteúdo incrível, trazer gente incrível como o Renner aqui pra vocês. É isso aí. Valeu. Valeu. E é isso aí, lembra, o importante é o que sai da sua boca.